imagine que você está prestes a entrar em uma sala de reunião para apresentar um projeto importante. Seu coração acelera. Suas mãos estão suando. Sua mente parece se tornar sua pior inimiga, jogando contra você cada possível cenário negativo, o medo do insucesso, da humilhação, do julgamento. Você já sentiu isso antes, não é? Talvez antes de uma entrevista de emprego, ao precisar falar em público ou até mesmo ao encarar um simples desafio do dia a dia. Esse pavor de errar, essa ansiedade esmagadora que parece roubar sua voz e sua confiança. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho diferente? Um método testado há mais de 2000 anos por alguns dos maiores líderes, guerreiros e pensadores da história. Uma filosofia que não apenas sobreviveu ao tempo, mas que hoje é validada pela ciência como uma das formas mais eficazes de lidar com a ansiedade e o medo. Essa filosofia é o estoicismo. E no vídeo de hoje, você aprenderá 7 técnicas estoicas poderosas para controlar sua ansiedade e retomar o controle da sua mente. São métodos práticos, utilizados por imperadores como Marco Aurélio e comprovados pela neurociência moderna. E se você aplicar esses princípios, você irá obter contornos e nuances que o conduzirão a uma forma mais poderosa de enfrentar as adversidades da vida. Então, respire fundo. Você está prestes a descobrir um novo caminho. Agora imagine um jovem chamado Lucas. Ele tem 26 anos, é inteligente, trabalhador e sonha em crescer na sua carreira. Mas há um problema. Sempre que precisa se expor, tomar decisões difíceis ou falar em público, a ansiedade toma conta dele. Seu coração dispara, suas mãos suam e sua mente fica paralisada. Ele começa a evitar desafios, rejeitar oportunidades e a se esconder em sua zona de conforto. Com o tempo, percebe que está ficando para trás, enquanto outros avançam. Lucas se sente prisioneiro de seus próprios medos. Se você já passou por algo assim, saiba que não está sozinho. A ansiedade não é um problema exclusivo de Lucas. Ela afeta milhões de pessoas todos os dias, em diferentes graus. Mas o que realmente acontece dentro da nossa mente quando sentimos medo? Nosso cérebro é programado para detectar ameaças. Isso vem dos tempos ancestrais, quando nossos antepassados precisavam reagir rapidamente para sobreviver. Essa resposta automática, chamada de luta ou fuga, ativa a amígdala, uma pequena região do cérebro que dispara sinais de alerta sempre que identifica perigo. O problema é que no mundo moderno, essa mesma resposta pode ser ativada em situações que não representam um risco real. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que treinam sua mente para reagir de maneira racional ao medo conseguem reduzir significativamente a atividade da amígdala, diminuindo a ansiedade. E é exatamente isso que os estoicos faziam. Eles desenvolveram técnicas que ajudavam a treinar o cérebro para enfrentar desafios com clareza e coragem. Quer saber qual é a boa notícia? Você pode aplicar essas mesmas técnicas na sua vida. E a primeira delas é chamada de premeditatio malorum, ou a antecipação dos problemas. Essa técnica ensina que a melhor forma de se preparar para o medo é visualizando, de maneira controlada, os piores cenários possíveis. Técnica número 1. Premeditatio malorum. Imagine que você tem uma apresentação importante amanhã. Só de pensar nisso, sua mente já começa a criar cenários desastrosos. E se eu esquecer o que dizer? E se rirem de mim? E se eu falhar? Esses pensamentos geram ansiedade porque seu cérebro interpreta essas situações como ameaças reais. Mas e se, em vez de tentar ignorá-los, você os encarasse de frente? Os estoicos acreditavam que a melhor forma de lidar com o medo era antecipá-lo conscientemente.
Essa técnica, chamada de premeditatio malorum, consiste em visualizar o pior que pode vir a acontecer e se preparar mentalmente para isso. Marco Aurélio, um dos mais famosos imperadores estoicos, escrevia diariamente sobre os desafios que poderia enfrentar, refletindo sobre as dificuldades e como reagiria a elas. A ciência moderna comprova que essa abordagem é eficaz. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que pessoas que ensaiam mentalmente situações estressantes antes de enfrentá-las reduzem a atividade da amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo. Esse treino mental cria um efeito chamado habituação, que diminui a resposta emocional negativa. Agora, vamos transformar essa teoria em prática. Pegue um papel e escreva um desafio que te causa ansiedade. Depois, descreva o pior cenário possível. O que de pior pode acontecer? Como você poderia lidar com isso? Se isso realmente acontecesse, quais seriam as consequências reais? Por exemplo, imagine que você tem medo de falar em público. O pior cenário, você pode travar, esquecer o que ia dizer ou perceber que algumas pessoas não estão prestando atenção. Mas se isso acontecer, o que de fato muda na sua vida? Na maioria dos casos, nada catastrófico acontece. Você aprende, melhora e segue em frente. Ao praticar a premeditatio malorum, seu cérebro se acostuma com essas possibilidades e o medo perde força. Em vez de ser paralisado pela incerteza, você se torna mentalmente preparado para qualquer situação. Agora que entendemos como a antecipação dos problemas pode reduzir a ansiedade, vamos para a segunda técnica estoica, um método simples, mas extremamente poderoso, que ensina a focar apenas naquilo que está sob o seu controle. Técnica número 2. A dicotomia do controle. Quantas vezes você já ficou ansioso por algo que estava completamente fora do seu controle? Talvez tenha se preocupado com a opinião dos outros, com o resultado de uma prova ou como seria o futuro da sua carreira. O problema é que quando colocamos nossa energia em coisas que não podemos mudar, nos tornamos reféns da ansiedade. Os estoicos tinham uma solução poderosa para isso: a dicotomia do controle. Esse conceito, amplamente ensinado por Epicteto, nos lembra que existem apenas dois tipos de coisas na vida: as que podemos controlar, como nossas ações, pensamentos e escolhas, e as que não podemos controlar, como o clima, a economia ou a opinião alheia. Se gastamos energia tentando mudar o que está fora do nosso alcance, estamos desperdiçando recursos mentais preciosos. Mas quando focamos no que podemos controlar, recuperamos nosso poder. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que pessoas que praticam essa mentalidade têm níveis significativamente mais baixos de estresse e ansiedade. Isso acontece porque o cérebro humano gosta de previsibilidade. Quando tentamos controlar o incontrolável, entramos em um estado de frustração constante. Mas quando aceitamos a realidade e focamos apenas no que podemos mudar, encontramos paz. Agora, pense em algo que te causa ansiedade. Escreva isso em um papel e pergunte-se: isso está sob o meu controle? Se sim, concentre-se em agir. Se não, aceite e siga em frente. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está esperando uma resposta de um emprego dos sonhos. Você pode controlar a decisão do recrutador? Não, mas pode controlar sua preparação para a entrevista, sua postura e sua persistência, caso não seja chamado. Ao focar no que está ao seu alcance, você se sente mais confiante e menos ansioso. Essa técnica simples muda completamente a forma como lidamos com o medo e a insegurança. Mas e quando a ansiedade surge de situações inesperadas, como um imprevisto ou uma crítica inesperada? Para isso, os estoicos tinham um método ainda mais desafiador: o treino estoico.
Técnica número 3, o treino estoico. Se eu te dissesse que você pode treinar sua mente para ser mais forte, do mesmo jeito que treina um músculo na academia, os estoicos acreditavam que para superar o medo e a ansiedade era preciso se expor intencionalmente ao desconforto. Esse método é conhecido como treino estoico e seu objetivo é preparar a mente para lidar melhor com desafios inesperados. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, praticava isso de forma extrema. Ele era um dos homens mais ricos de Roma, mas frequentemente dormia no chão e se alimentava com o mínimo necessário. Tudo para lembrar-se de que poderia sobreviver mesmo se perdesse tudo. Esse treino mental tornava seus medos irrelevantes. Afinal, se ele já sabia como lidar com a adversidade, por que temê-la? A ciência moderna confirma que essa abordagem é extremamente eficaz. Um estudo da Universidade de Yale mostrou que exposição controlada ao desconforto fortalece a resiliência emocional e reduz os sintomas da ansiedade. Isso acontece porque o cérebro aprende a lidar com o estresse de forma mais equilibrada, sem entrar em pânico diante de situações difíceis. Mas como você pode aplicar isso na sua vida? Aqui estão alguns exemplos. Passe um dia sem seu celular para treinar sua tolerância ao tédio e à distração. Durma sem travesseiro ou tome um banho frio para fortalecer sua capacidade de lidar com desconforto físico. Coloque-se intencionalmente em situações desconfortáveis, como iniciar uma conversa com um estranho ou enfrentar pequenos medos diários. O objetivo não é sofrer, e sim mostrar para sua mente que o desconforto não é um inimigo. Quanto mais você se expõe a pequenos desafios, menos medo você sente quando enfrenta os grandes. E por falar em desafios, muitas vezes a ansiedade surge porque estamos constantemente tentando prever e controlar o futuro. Mas os estoicos tinham uma abordagem revolucionária para lidar com isso. O poder do momento presente. Técnica número 4. O poder do momento presente. Muitas das nossas ansiedades vêm de algo muito simples. Estamos constantemente vivendo no futuro. Pensamos no que pode dar errado, nas consequências de cada decisão, em tudo o que pode sair do nosso controle. Mas os estoicos nos ensinam que o segredo para uma mente tranquila é algo muito mais simples: viver o presente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "Não deixe o futuro te perturbar. Você o encontrará se tiver de encontrá-lo com a mesma razão que usa hoje." Ou seja, preocupar-se com o futuro é inútil, porque quando ele chegar, você terá os mesmos recursos internos que tem agora para lidar com qualquer problema. A ciência reforça essa ideia. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que a mente humana passa quase 50% do tempo divagando. E isso está diretamente relacionado a níveis mais altos de estresse e infelicidade. Quando estamos presos no futuro, nos tornamos ansiosos. Quando estamos presos no passado, nos tornamos deprimidos. Mas quando focamos no presente, encontramos equilíbrio. Mas como aplicar isso na prática? Aqui estão algumas técnicas simples, porém extremamente poderosas. Respire conscientemente. Sempre que sentir ansiedade, traga sua atenção para a respiração. Inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz a resposta ao estresse. Use a técnica aqui e agora. Quando perceber que sua mente está vagando para pensamentos ansiosos, diga mentalmente: "O que estou fazendo agora?" Isso treina seu cérebro para trazer o foco de volta para o momento presente. Aprecie os pequenos momentos. Beba seu café, sentindo seu aroma. Caminhe prestando atenção à sensação dos seus pés tocando o chão. Ouça as pessoas com atenção total.
Esses pequenos atos fortalecem sua conexão com o agora. O presente é o único lugar onde você tem poder. O passado já aconteceu, o futuro ainda não chegou. Quanto mais você se treina para viver no agora, menos poder a ansiedade terá sobre você. Mas e quando somos tomados por emoções negativas e não conseguimos sair desse estado? Para isso, os estoicos tinham mais uma ferramenta essencial, a reestruturação cognitiva estoica. Técnica número 5, a reestruturação cognitiva estoica. É normal, em momentos de ansiedade, nos sentirmos esmagados pelas emoções. O medo, a dúvida e a insegurança parecem dominar nossa mente, distorcendo a realidade e tornando tudo mais difícil do que realmente é. Mas os estoicos tinham uma maneira única de lidar com isso, a reestruturação cognitiva estoica. Epicteto, o filósofo estoico, ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim a forma como interpretamos esses eventos. Ou seja, nossas emoções vêm da maneira como escolhemos ver o mundo. Essa ideia está no coração da terapia cognitivo-comportamental moderna, que se baseia em alterar padrões de pensamentos negativos para reduzir o sofrimento emocional. Quando nos sentimos ansiosos, nossa mente tende a exagerar os problemas e a criar cenários cataclísmicos. Mas a verdadeira liberdade está em questionar esses pensamentos. Será que o que você está temendo é realmente tão ruim quanto imagina? Ou será que você está simplesmente imaginando o pior cenário possível, sem evidências para isso? Os estoicos faziam isso o tempo todo. Quando se viam diante de um desafio, refletiam sobre o impacto real da situação. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia: "Nada de ruim acontece a mim, apenas o que acontece no momento. O que me afeta é a minha reação." Aqui vai um exercício simples para você praticar. Quando sentir ansiedade, escreva o que está pensando naquele momento. Pergunte-se: isso é realmente verdade ou estou exagerando? Reestruture seu pensamento. O que posso aprender com isso? Ou qual é a minha próxima ação prática? Esse exercício pode ser feito em poucos minutos e ajuda a transformar a maneira como reagimos às situações. Ao desafiar e corrigir nossos pensamentos, criamos um novo padrão mental, onde o medo perde seu poder. Agora que você já tem ferramentas poderosas para lidar com as emoções, é hora de explorar uma técnica ainda mais profunda, usada pelos estoicos para cultivar a paz interior, a prática da aceitação radical. Técnica número 6, a prática da aceitação radical. Em momentos de ansiedade, é comum lutarmos contra o que está acontecendo. Queremos controlar tudo ao nosso redor, mas a realidade é que existem muitas coisas que simplesmente não podemos mudar. O que fazer então quando somos confrontados com uma situação fora de nosso controle? Os estoicos tinham uma resposta simples, mas profunda: aceitação radical. A aceitação radical não significa desistir ou se conformar com o sofrimento. Pelo contrário, ela é um reconhecimento claro de que, independentemente do que aconteça, podemos escolher como reagir. A paz interior não vem de controlar o mundo ao nosso redor, mas de aceitar que ele não pode ser controlado. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Ou seja, quando você aceita as circunstâncias como elas são, sem resistência, você se torna mais forte, mais resiliente e mais em paz consigo mesmo. Essa prática de aceitação radical pode ser transformadora, especialmente em momentos de grande incerteza. Um estudo conduzido pela Universidade de Michigan demonstrou que indivíduos que praticam a aceitação, em vez de tentar controlar a situação, possuem níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, e são mais propensos a adotar uma mentalidade positiva.
A chave para a aceitação radical é lembrar que, embora não possamos controlar tudo o que acontece conosco, sempre temos controle sobre a forma como reagimos. Quando algo negativo acontece, em vez de se revoltar, você pode praticar a aceitação e fazer uma pausa para respirar. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa situação? O que posso controlar dentro dela? Por exemplo, se você falhou em algo importante, a aceitação radical não é dizer que está tudo bem, mas sim reconhecer que a falha é uma oportunidade de crescimento. Se você perdeu o emprego, a aceitação radical é entender que isso é uma oportunidade para buscar algo melhor, aprender novas habilidades ou redirecionar seus esforços para algo mais significativo. Com a prática da aceitação radical, você se torna mais forte diante da adversidade. Você não mais se desespera diante do que não pode mudar, mas encontra poder na sua capacidade de reagir com sabedoria e tranquilidade. E quando você percebe isso, o medo começa a perder força. Agora que exploramos todas essas técnicas, vamos à última delas, a mais poderosa de todas: a prática diária da reflexão estoica. Técnica número 7. A prática diária da reflexão estoica. A maior parte do que aprendemos ao longo desta jornada sobre o estoicismo é realmente simples, mas a verdadeira transformação vem de uma prática diária e consistente. Os estoicos sabiam que para superar o medo e a ansiedade, era preciso dedicar algum tempo todos os dias para refletir sobre nossas ações, nossos pensamentos e nossas emoções. Isso é o que chamamos de reflexão estoica. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escrevia todos os dias em seu diário sobre suas ações e pensamentos. Ele questionava suas reações, analisava suas falhas e tentava aprender com suas experiências. Isso permitia que ele se tornasse cada vez mais consciente de si mesmo e mais preparado para lidar com as dificuldades da vida. A reflexão diária tem benefícios comprovados para nossa saúde mental. Estudos demonstraram que escrever sobre nossos sentimentos e reflexões ajuda a reduzir o estresse, melhora o foco e aumenta a sensação de bem-estar. Isso acontece porque, ao externalizar nossos pensamentos, conseguimos dar sentido às nossas emoções e ver as situações com mais clareza. A técnica da reflexão estoica é simples, mas poderosa. Todos os dias, reserve alguns minutos no final do seu dia para se perguntar: como reagi aos desafios de hoje? O que eu poderia ter feito melhor? O que aprendi com os erros que cometi? Como posso melhorar amanhã? Essas perguntas não são para se cobrar de forma negativa, mas para criar um ciclo de crescimento constante. Os estoicos acreditavam que a vida é um constante aprendizado e que devemos aproveitar cada experiência, boa ou ruim, como uma oportunidade para evoluir. Ao fazer essa reflexão, você começa a perceber que o medo e a ansiedade têm menos poder sobre você, porque você se torna mais consciente das suas ações e mais capaz de agir com sabedoria diante dos desafios. Esse processo de reflexão diária permite que você construa um senso de autocontrole e clareza mental. Com o tempo, você verá que se torna mais forte, mais resiliente e, acima de tudo, mais preparado para lidar com os medos e as ansiedades que surgem ao longo da vida. Agora vamos recapitular tudo o que aprendemos até aqui. Vamos ver como essas técnicas se conectam e como você pode aplicá-las na sua vida para superar os seus próprios medos e ansiedades. Conclusão: integrando o estoicismo na sua vida. Agora que você aprendeu as 7 poderosas técnicas dos estoicos para superar o medo e a ansiedade, é hora de entender como você pode integrar tudo isso na sua vida cotidiana. O estoicismo não é uma filosofia distante ou teórica.
mas uma prática diária que pode transformar radicalmente a maneira como você enfrenta os desafios da vida. Essas técnicas, quando aplicadas de forma consistente, vão ajudá-lo a criar uma mentalidade resiliente, capaz de enfrentar qualquer adversidade com calma e clareza. Mas o mais importante é entender que não basta apenas saber o que fazer. É necessário praticar todos os dias essas ferramentas para que elas realmente se integrem ao seu ser. Imagine por um momento. Você acorda pela manhã e começa o dia com uma breve reflexão sobre o que você pode controlar e o que não pode. Com isso, ao longo do dia, sempre que o medo ou a ansiedade surgirem, você se lembrará de que pode escolher como reagir. Você se expõe ao desconforto de forma intencional, praticando o treino estoico, e quando os pensamentos negativos surgem, você os desafia usando a reestruturação cognitiva estoica. No final do dia, você dedica alguns minutos para refletir sobre suas ações, aprendendo com cada situação e sempre se perguntando como pode melhorar. Esse ciclo constante de reflexão e ação prática cria uma espiral positiva que irá tornar você cada vez mais forte. Com o tempo, você perceberá que ao invés de ser dominado pelos seus medos e ansiedades, você começa a ter controle sobre suas reações. O medo não vai desaparecer completamente. Isso é impossível. Contudo, você irá aprender a conviver com ele de uma maneira que não o paralise. Como os estoicos diziam, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Então a grande lição é essa. O estoicismo não é uma solução mágica, mas uma prática diária de autodomínio. Cada pequeno passo que você dá em direção à sua própria tranquilidade mental é um avanço. E lembre-se, o único momento que realmente temos é o presente. Ao focar no agora, você vai perceber que a ansiedade sobre o futuro começa a perder a sua força. A jornada para superar o medo e a ansiedade não é fácil, mas ela é absolutamente possível. E como você viu ao longo deste vídeo, os estoicos têm um tesouro de sabedoria que pode iluminar o seu caminho para uma vida mais serena e equilibrada. Agora que você conhece as ferramentas poderosas do estoicismo para superar o medo e a ansiedade, é hora de agir. Lembre-se de que a mudança não acontece da noite para o dia, mas sim na prática diária e constante. A cada passo que você der em direção à resiliência, estará mais perto de conquistar o controle emocional e viver com mais serenidade. Comece agora. Reflexão diária, exposição ao desconforto, diminuição dos pensamentos negativos. Escolha uma técnica e comece a incorporá-la em sua rotina. Não precisa ser perfeito, basta ser consistente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Mencione nos comentários o número da sua curtida. Compartilhe o vídeo com pessoas que também possam se beneficiar dessa filosofia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que irá te ajudar a superar os desafios da vida. E lembre-se, o estoicismo não é apenas uma teoria, é uma prática diária que, quando bem aplicada, pode mudar sua vida para sempre. Se você se comprometer a usar essas ferramentas todos os dias, você vai perceber que pode viver com mais coragem, menos medo e uma maior paz interior. Comece hoje, porque a transformação começa agora. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo.